Singleton. O Singleton é até mais fácil, galera. O Singleton, porra, método farofa pra caramba, né. Então, a que o Singleton se propõe? Bom, eu não sei se depois vai cortar o vídeo, aí depois da edição aí é com vocês, valeu? Eu não Deixa com o pai. eu Relaxa. não vou me preocupar com isso não. Mas tudo bem, vamos de novo. Então, Singleton, também conhecido como carta única. O que ele é, na verdade? Ele é um padrão criacional que você garante, né, que só vai ter uma instância daquela classe. Em toda a memória do servidor, em todo o servidor, só vai ter aquele objeto. Por que você usaria isso, né? Por que você fecharia tanto a esse ponto, né? Porque tem situações em que você tem que garantir que você vai ter uma instância única daquele objeto e ele não pode, de maneira nenhuma, ser clonado, eh, ser, alterado em certo aspecto, né, ser destruído quando está em execução e tem, né, assim, destruído e recriado, no caso, né, então ele vira necessariamente um objeto novo. Então você tem que garantir essas coisas. E aí o problema, que ele fala aqui, eu não concordo muito, né, que o singleton resolve 2 problemas de uma vez só, violando o princípio da responsabilidade única. É a responsabilidade única no braço, né, no ódio, né. Mas aí você ó, vamos descer aqui, né. E aí, assim, ele até lista essa questão do singleton, e dizendo por que que ele se tornou um pattern tão popular, né, e um dos mais, eh, falados, tal. E no que no e como é que é a estrutura dele, né, como é que ele consegue ser dessa maneira, né. Ele tem um construtor privado, ou seja, ninguém pode chamar ele, a não ser o método que você determinou que vai chamar. Então a criação dele via método estático, que age como um construtor. Olha só, né. Então esse método chama o construtor privado por debaixo dos panos, cria uma instância daquele objeto, né, e que ninguém tem acesso a novamente a recriá-lo, né. Então o código de criação, o construtor do objeto fica protegido. Olha lá, ele faz uma analogia com o mundo real, né, e tem o método getInstance. Pode ver, todo singleton tem uma instância dele próprio, olha lá, cujo construtor está privado, aqui o menuzinho aqui, ó, tá vendo? E ele tem o getInstance, que se não tiver sido chamado construtor, ele chama, ele cria e retorna uma instância para você. Se a instância já tiver criada, ele retorna aquela instância que já está, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? No if. E claro, obviamente, a aplicabilidade em 99% dos casos é essa, banco de dados, conexão com o banco de dados. Que você imagina o inferno que seria, né, se todo cliente de toda página web abrisse uma conexão com o banco de dados. O mundo não seria como nós conhecemos hoje, senhores. Com certeza não. Então aqui, ó, a mesma história, ó. Ele tem uma instância, né, uma instância dele privada, ó, estática, um database, o construtor também privado. E aí ele tem um método estático, obviamente, que retorna a a a variável de instância dele, que é ele próprio. Ah, Pedro, tem que ser estático? Tem que ser estático. Por quê? Porque vai para a memória e não sai. Uma vez que a classe foi carregada, chamou, só desligando o, né, assim, matando mesmo o objeto, desligando o servidor, caindo uma bomba nuclear, entendeu? Então, assim, mas é para ser assim. É para ser assim aqui, ó. Ó o get instance como é que tá. Ó, se não tem, eu vou lá e chamo, loco a thread e abro a conexão. Olha lá, tá vendo? E vou buscar. Se não tem,
No final de tudo, eu vou lá e crio. Isso me lembra um E pouco o cache. não, não tem como ser cache, porque a memória do servidor ia acabar muito rápido. Porque tudo ia para a memória e não ia sair. Faz Na sentido. verdade, Eu falo entendeu? a parte que ele fala assim, olha, existe, mantém, se não cria. Aí vai ficar um certo tempo com isso, sei lá, o cache lá, né, cacheado. Depois ele exclui, depois ele verifica novamente. Existe? Não, se não cria. Então, você Essa abordagem me lembra um pouco. pode ter política aqui de destroy aqui, não tem problema. Depois, por exemplo, aqui no final, ele pode ter um database ponto, setando database nulo aqui, pode, não tem problema nenhum, ou dando close, ou dando destroy, né? E aí, o que que ele faz? Ele tem um método aqui que vai lá e destrói, e do mesmo tempo que ele tem um get instance, ele tem né, o retornar nulo, né? O setar nulo. Você vê que é um pattern pequeno, mas ele tem essas peculiaridades. Ah, Pedro, por que tudo não pode ser singleton? Porque, cara, você gera um overhead no servidor, um consumo absurdo. Ó, faz sentido no caso de banco de dados, ó, porque você está rodando dois objetos, tá vendo? Dois objetos que pegam a mesma instância de banco de dados. Estão trabalhando aqui rodando queries diferentes, não tem problema, mas com a mesma instância de conexão. Né? E ele se aplica também a cenários em que você tem que ter um forte controle, né, dos objetos que são criados, assim, ou do objeto que é criado num momento específico. Então, imagina que, vou dar um exemplo, sabe? Imagina que num jogo online, quando você loga o seu objeto, imagina que o seu objeto de conexão com o servidor tem que ser singleton. Ele só pode morrer se você desconectar, ou se aquela instância do servidor cair. Entendeu? Não pode ter dois vocês conectados, né? Dois você É, conectados no negócio ao mesmo tempo, o próprio né? Discord aqui que a gente tá conversando agora é considerado um singleton? Não, então, para o usuário sim, porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não posso estar em dois canais falando ao mesmo tempo. A mesma coisa. E ele mantém esse canal aberto até que eu saia, né? Exatamente. Até que, Entendi. no caso aqui, até que todo mundo saia e que aí não precisa mais. E veja, se eu não clicar lá para fechar o evento fica aberto rolando, né? Uhum. Eu tenho que ir lá e fechar evento. Aí ele mata o objeto. Ele destrói a instância, entendeu? Entendi. Vamos falar assim, a instância do evento. Então aqui estão as dicas, né? A aplicabilidade, né? Foi o que eu falei lá. O singleton, utiliza o singleton quando uma classe do seu programa deve ter apenas uma instância disponível para todos os clientes. Por exemplo, objeto de banco de dados, né? Que é unicamente conexão é compartilhada com todos os programas. E também utilizo o padrão singleton quando você precisa de um controle mais estreito sobre as variáveis globais, que foi o que eu falei, né? Que as variáveis globais elas são criadas com de forma estática, com objetos estáticos. Então, o singleton ele é esse objeto estático que eu disse. Olha só, veja o contrário do prototype. Ó, ele tem vários pontos negativos. Porque se você não usar direitinho, você bagunça o servidor. É claro, ó, viola o princípio da responsabilidade única, né? Porque, enfim, resolve dois problemas de uma coisa só. O singleton pode mascarar um design ruim, né? Quando os componentes do programa sabem muito sobre cada um, que aí você joga tudo na memória estático, pronto, tudo vai. Todo mundo vai conhecer todo mundo, né? No caso. Mas também a responsabilidade vai pro brejo. Então, o padrão requer um tratamento especial para ambiente multithreads, porque senão você cria o singleton, você tem que sincronizar as threads, né? Você tem que trabalhar com essas de maneira a não deixar com que as chamadas distribuídas das threads criem várias instâncias, né? Ou a primeira que passou, as outras não passam, sabe? Então, isso tem que ser visto direitinho.
E aí complica um pouco a implementação desse padrão. E pode ser difícil realizar teste unitário, né, porque os frameworks de teste dependem de herança de objetos, e o construtor da classe tem que ser público, né, gente, para ele conseguir ler as coisas. No caso aqui, como ele é privado, você vai ter problemas. É muito comum que esses singletons do do dos essas classes singletons dos sistemas sejam, virem parâmetros de configuração, né, nos testes automatizados, tipo como se fossem pré-condições. Então, mas aí vai de cada cenário. O lado bom dele, né, os prós, é que você pode ter certeza que só vai ter uma classe com aquela instância. Isso aí você pode apostar a vida. Ou a outra, você vai ganhar um ponto de acesso único àquelas informações, né, independente de quem chama ou que parte do sistema chama, é ali que ele vai receber, por exemplo, aquela conexão com o banco de dados, né. E o objeto singleton é inicializado somente quando ele for chamado a primeira vez. Ou seja, se ninguém pedir informação do banco de dados, não vai ter, objeto de conexão criado no na memória do servidor para sempre. Não vai ter, né. Uma pergunta, o Messias fez. Já ouvi Diga. falar algumas pessoas falando que hoje em dia existem opções mais interessantes do que o singleton. Inclusive, durante uma entrevista, me falaram que hoje em dia se usa mais de injeção de dependências. Conseguiria explicar se de fato existem outras alternativas? Quais seriam elas e por que são mais interessantes? Ou então, na verdade, assim, o que você tem que perceber é que a injeção de dependência, ela não veio para resolver o problema do singleton, assim, os problemas do singleton. Ela veio para resolver problemas de complexidade do EJB, na onde aquela interface vai buscar a sua implementação, faz o caminho contrário, por isso injeção de dependência. O singleton, você não, assim, você não é que você não precisa, você não deve injetar uma outra instância, uma implementação concreta, porque vai gerar outro objeto. A proposta do singleton é justamente não ter outro objeto além dele. Quando você pensa no singleton, você tem que pensar no anel do Senhor dos Anéis. É aquele para todos os sistemas, para todos os acessos, entendeu? É aquele objeto, aquela instância. Você pode passar aquela instância como parâmetro, você pode injetar ela em outro objeto? Pode, mas não vai deixar de ser aquele objeto único, né, aquela instância que você criou de maneira privada com o getInstance. Tanto é que, se fosse verdade que a injeção de dependência matou o singleton, a gente não teria, eh, patterns e não teria, eh, frameworks que são baseados também no conjunto e o dessas implementações de instância única, né, não só do singleton. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem bastante pergunta, Pedro. Você tem que começar lá de cima. Tá, porra. Depois da Tássia, que ela deu boa noite, aí tem pergunta. Já ouvi falar no singleton preguiçoso, singleton apressado. Qual a diferença entre eles? Caraca, não sei. Nunca ouvi falar de singleton preguiçoso, nem apressado, nem nenhum outro adjetivo assim. Assim, para mim ele sempre foi muito simples, sempre foi muito e sempre teve uma necessidade muito específica em contextos muito bem definidos, né? É isso que as pessoas têm que ficar ligadas. Como seria uma requisição que criasse uma conexão com o banco de dados? Bom, eu acho que a gente já viu ali em cima, né? Ali no exemplo de código, do pseudocódigo. Então, não daria para incluir um reload dentro do singleton. Porra, se a ideia do singleton é não ter reload, é ele entrar na memória, ser daquele jeito e não sair, para que você vai. Então você cria, é melhor você criar um objeto, né? Normal. Você quer um objeto normal. Não pode, não existe isso, criar um reload dentro do singleton. O que existe é uma forma de você atualizar valores daquela instância. Você não vai gerar um novo objeto com um novo endereço de memória, com tudo. Não. Você pode atualizar
uma informação daquela instância daquele objeto, mas vai continuar sendo aquele objeto que você criou no getInstance, que você retornou no getInstance, com aquele mesmo objeto de memória, entendeu? Tipo, não existe isso. Já ouvi pessoas falando que hoje em dia existem outras opções, foi tal, a gestão de pergunta que eu fiz. dependência. Beleza, Pergunta Você que já eu leu eu essa. respondi. Singleton é uma maravilha na hora de mocar, o HTTP em teste unitário. Aí é mole, né, pai? Aí, para retornar a requisição HTTP, né? Olha lá. Não, beleza. O Mundo TV deu exemplo aqui, né, de injeção de dependência usando o Singleton. E aí tá certo. Lazy Singleton são aqueles que vão ser criados apenas quando alguém tentar usar ele. Não. Isso não chama Lazy Singleton. Isso é uma característica do padrão. O objeto, a instância só é criada quando é necessário, quando é chamada a primeira vez. Se não tem isso, ela não é criada. De maneira que se eu entrar no sistema e só ficar olhando para a tela de login, ele não cria o objeto da conexão. Se eu não mandar alguma coisa para lá para ele conferir no banco, entendeu? Bom, eu acho que me fiz entender, né? Demorei um pouquinho mais, mas peraí que eu não entendi o lazy singleton é o padrão. Não, mas beleza, tá bom. Se é lento, não é lento, eu nem vou entrar nessa questão. O lance é que, assim, ele não faz uma coisa inútil, entendeu? Tipo, ele não cria automaticamente variáveis globais que vão lidar com tudo. Não, é só quando você precisa. Aí o getInstance chama o construtor privado que resolve o Paranauê. Se alguém quiser subir no palco Bom, e fazer uma pergunta, fala aí, Calcrop. Pô, o maluco tá digitando pode 200 subir anos. aqui. Pode subir. Só pedir que a gente deixa subir e daí você pode fazer pergunta. Na verdade, assim, o objeto, ele não é que ele fica na espera. Não é que, assim, o objeto fica na espera para ser utilizado. Não, ele fica, tipo, tá, entendi. Não, entendi. As diferenças, então o que ele está falando é de diferença de inicialização. Entendi o que ele tá falando aqui. Ele passou um link aqui, ó, que eu acabei de olhar o link e, e não é uma questão de reinstanciar, é uma questão da checagem, né? O lazy ele checa antes, né? Ele checa e o Eager ele já retorna a instância, né? Inicializa e retorna. Mais duas perguntinhas lá, Pedro. Peraí. Mas é como ele falou, não é um design pattern, e sim um design de implementação. Exatamente. Exatamente. Não é um design pattern, é um design de, tipo assim, os dois são singleton, mas nesse caso é um momento da checagem, né? E aí, realmente, a pergunta dele é pertinente. Tem casos em que o singleton pode destruir a instância e depois de um tempo sem usá-la? Tem casos. Isso, assim. Mas aí você vai ter que necessariamente programar isso, né? Porque o singleton ele não é para funcionar como um cache. Isso é funcionamento de um cache, né? Você manter uma informação durante um tempo e depois de um tempo você destruir ou atualizar, né? O propósito do single é começar a existir e ser onipresente. Então, Essa é a é ideia. possível afirmar que se eu utilizar um singleton, eu tô meio que falando, cara, nunca posso desligar ele. O objetivo é nunca desligá-lo. No caso de uma instância de um banco de dados, o objetivo é nunca desligar Exatamente. ela? Não é nunca desligá-lo. É tipo assim, tem que estar disponível para qualquer um, mas tem que ser essa. Entendi. Entendeu? É como se você tivesse uma porta na sua casa e todo mundo tivesse que. E você, tipo assim, ninguém passasse pela porta da cozinha, todo mundo só passasse pela porta da sala.
Entendi. entendeu? A porta ela tem que estar sempre aberta, praticamente, né? Pra se alguém É, quiser entrar na casa. exato, exato. Entendi. Ela tem que existir e estar disponível. Nesse caso, o singleton, ele, quando ele é chamado, ele já passa a estar disponível na memória de maneira estática para todo mundo que está naquele servidor, para todo mundo que está sendo processado ali, entendeu? Aí tem casos que Entendi o sim. singleton pode destruir a instância depois, ó. Então, poderia mudar o status depois de um tempo. Um banco de dados que pode abrir quando alguém chamar, mas se ficar muito tempo ele fecha a conexão. E alguém pode chamar e ele abre novamente. Sim, isso é muito comum. Sim, inclusive, isso é um natural de acontecer, né? É que depois de um tempo sem utilização, o objeto seja retirado. No caso do singleton, você precisa garantir, não é nem que ele seja criado ou destruído e tal. Isso é uma coisa do gerenciamento da memória do servidor. O seu problema do singleton é que todo mundo que vai usar, use aquele. Não é aquele objeto daquela classe, não. Aquela instância, sacou? Tipo, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Não é que você vai descer e pegar um táxi. Não, você quer aquele táxi daquela pessoa específica para ir. Tem que ser aquele táxi com a placa XYZ 1234. Esse é a pré-condição, no caso, né, do singleton. Então eu agradeço aí, galera que teve a paciência de me ouvir, o pessoal que fez pergunta, e nós acabamos os padrões criacionais, tá? Na próxima semana nós vamos começar a falar dos estruturais, né? Também são poucos, também são 7, né? Mas que são bastante utilizados também, né? E tem padrões aí consagradíssimos, como o Facade, como, né, o Decorator, o Proxy, então assim, são bastante utilizados também, tá? Caraca, aquele ali eu nunca ouvi falar. Aquele Flyweight aí, ó. Nunca ouvi, cara. De baixo. Tudo bem, tudo bem. Às vezes você usa e nem sabe. Pois é. Bom, Normal, vai ficar o normal. próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado aí. Até semana que vem.